como que essas 3 histórias vão te ensinar a controlar a dor crônica. No início de 2025, eu recebi uma família para tratamento da dor. O primeiro membro, o pai dessa família, chegou até mim em crise de coluna, travado, ele tem 66 anos, e esse travamento deixou ele com dor na lombar, irradiada para o testículo, para a coxa, para a perna, para o pé e com dormência. Ou seja, o problema lombar, além do travamento com incapacidade funcional, transmitiu a dor por toda a perna, gerando dormência, e transmitiu a dor para o testículo. Eu fiz um teste muito simples para ele. Perguntei para ele, você perdeu a força? Ele, sinto que eu estou perdendo a força na perna. Não basta sentir. Me dê uma evidência de que você perdeu a força. Você não consegue subir escada, você não consegue sentar, levantar. Não, essas coisas eu consigo. Não sei te dizer, é uma sensação. Nós, como terapeutas, não podemos ficar só na sensação. Então eu fui lá e testei a força da ponta dos pés dele. Pedi para ele ficar na ponta do pé e ele não conseguia. Pedi para ele ficar nos calcanhares e ele não conseguia. Pedi para ele deitar e levantar a ponta do pé e resistir ao meu empurrão. Cheguei na ponta do pé dele, empurrei tentando abaixar o pé dele e ele não conseguia segurar essa força. Ou seja, a compressão naquele nervo lá atrás da coluna era tão grande que inativou a musculatura do membro inferior dele. Ele não conseguia ficar na ponta do pé, ele não conseguia ficar no calcanhar, ele ficou com o pé bobo. Sabe o que é pé bobo? Basicamente, o paciente tenta andar e acaba balançando o pé para não arrastar o dedão no chão, como se tivesse sofrido um AVC, um acidente vascular cerebral encefálico, um ataque isquêmico transitório, um derrame, seja lá como foi que se aprendeu essa doença neurológica. Só que ele não tinha tido AVC, ele tinha tido uma compressão nervosa por uma hérnia de disco extrusa e que precisava de cirurgia. Mas detalhe, ele já tinha feito pelo plano de saúde dele 60 sessões de fisioterapia e ninguém foi capaz de avaliar a força, a destreza do membro inferior. Ao avaliar a destreza do membro inferior, eu notei que aquele caso precisaria de uma cirurgia. Por que precisaria? Porque já tinha ultrapassado o período de história natural, o marco no tempo de 72 horas, onde muitos pacientes começam a melhorar. O segundo marco no tempo de 6 semanas, onde quase 60% dos pacientes começam a melhorar. E o marco no tempo de 12 semanas, onde quase 80% dos casos iriam melhorar. Ou seja, a história natural era favorável para o problema dele e mesmo assim não foi suficiente para reabilitá-lo. Então eu não tinha mais o que esperar. Eu precisei encaminhar esse membro da família que eu recebi para uma avaliação cirúrgica. Detalhe, ele fez a cirurgia, fez uma laminectomia, não sei ao certo qual procedimento, médicos que me assistem me corrijam nos comentários se eu estiver errado sobre o nome do procedimento, mas basicamente é uma cirurgia endoscópica minimamente invasiva, onde o cirurgião vai lá no fragmento herniado e remove o fragmento herniado. Detalhe, esse paciente evoluiu super bem, precisou da fisioterapia pós-operatória e ficou comigo por 2 meses. Durante o tratamento dele, a esposa dele teve uma crise de coluna e a esposa dele tem 58 anos e ela chegou para mim travada para trás. Como é, Caio, travado para trás? Tipo, você tá em pé aqui, você tenta dobrar para trás para olhar para o teto e não consegue. Sua coluna parece uma tábua de passar roupa, entende? Então, ela também chegou com o mesmo quadro que ele, só que travada para trás e proibida de dobrar por ortopedistas e fisioterapeutas que estavam atendendo ela. No caso, ela foi condenada a não fazer esse movimento, porque segundo os profissionais que a acompanhavam, esse movimento iria agravar a hérnia de disco dela. No caso dela não era hérnia de disco, tá? O caso dela era um diagnóstico de ressonância magnética de estenose de canal. E o caso do pai, do marido dela, era um caso de hérnia de disco extrusa, tá? No caso da mãe, da esposa desse paciente, 58 anos, travada para trás, proibida de dobrar, e já tinha feito 20 sessões pelo plano de saúde e não estava melhorando. Quando o marido dela percebeu que estava melhorando no nosso tratamento, trouxe a esposa para eu tratar. A esposa tinha um problema de obstrução mecânica, ou seja, existiam direções de movimentos que ela estava travada e que algumas direções de exercícios fazia com que ela destravasse. Então ela fez um tratamento comigo por 3 meses
E em 3 meses ela fez apenas 8 consultas. Olha que louco. E ela melhorou 100% do quadro. Durante o tratamento de 3 meses da mãe, né, da esposa desse paciente, a filha deles, que tem 38 anos, travou. E aí eles mandaram a filha para cá, né? A filha tinha feito 10 sessões de fisioterapia e parece que a filha comanda as finanças, né, da família, e a filha estava meio reticente para investir o tratamento em mim e começou a fazer a fisioterapia que os pais dela, ora, fizeram e não estava melhorando, pelo plano de saúde deles também. Ela fez 10 sessões e percebeu, caramba, é tudo repetido, eu percebo que todo mundo faz igual, e eu sei que meu problema é diferente, então meus pais melhoraram com você, então eu decidi vir, mas você é muito caro, viu? Aí eu brinquei com ela, caro é você ficar do jeito que tá e precisar de uma cirurgia como seu pai precisou, concorda? Enfim, brincadeiras à parte, ela tratou comigo, ela tem 38 anos, ela chegou travada lateralmente. Caio, como é travada lateralmente? Travada lateralmente, pessoal, é assim, ó. O paciente está de pé e do nada apresenta uma tortuosidade do tronco para caminhar. Ou seja, a compressão do nervo está tão intensa que a raiz do nervo despolariza canais de cálcio, manda informação para o cérebro e o cérebro fala assim, protege essa raiz nervosa. E para proteger a raiz do lado esquerdo, o tronco desvia para a direita e te deixa assim até a raiz começar a desinflamar, a desobstruir, beleza? Só que nesse caso, ela já tinha ido para emergência, já tinha tomado injeção, tudo que é remédio que você imaginar, opioide, analgésico, anti-inflamatório, antidepressivo, e ela não tinha melhorado, né? Então, quando ela viu que essas 10 sessões de fisioterapia não fez efeito nenhum, ela veio para o nosso tratamento e o tratamento dela durou 2 meses apenas. Em 2 meses, ela fez apenas 6 atendimentos. E, basicamente, qual foi o princípio de tratamento dessa paciente, né, da filha do casal? O princípio dela foi de corrigir essa tortuosidade para o lado contrário. Só que ela tinha uma particularidade. Toda vez que a gente corrigia o desvio, ela desviava para o lado oposto. É o que a gente chama de lateral shift instável. Muitos quadros de crise de coluna que fazem essa proteção da raiz com tortuosidade do tronco apresentam essa característica de lateral shift instável. Então a gente teve que utilizar o recurso de movimento em amplitude média com ela, precisou deitar ela, ficar 3 minutos em uma posição específica, 5 vezes no dia, durante 3 a 4 semanas, para ela começar a desentortar e aceitar carga, compressão axial na coluna. Enfim, essa paciente saiu daqui fazendo salto e aterrissagem aqui no trampolim, fazendo treinamento pliométrico que a gente sabe, que a gente fala, fazendo agachamento e totalmente liberada dos exercícios de academia. Gente, uma família, os pais e a filha, o pai com 66 anos, a mãe com 58 e a filha com 38 anos. O pai tinha um diagnóstico de hérnia e precisou operar. No pós-operatório ele fez comigo 2 meses e o pai dela deu um relato muito legal que vale o nosso todas as nossas horas de dedicação para estudar dor crônica, né? Estudar coluna vertebral, estudar fisioterapia musculoesquelética. Ele falou assim, caramba, eu perdi tanto tempo fazendo 60 sessões de fisioterapia e não sabia que meu caso era operável. Se eu soubesse disso, talvez eu tivesse operado antes e não teria tido tanta complicação. Então, isso é muito gratificante pra gente, porque é claro que a gente não avaliou ele lá no quadro inicial. Poderia ser que ele não tivesse essas características de perda de força. Mas quando eu avaliei e detectei a perda de força, ele falou que estava assim desde a crise. Então, se ele estava assim desde a crise, a gente acredita que lá na primeira avaliação dos primeiros fisioterapeutas, dos primeiros médicos, ele já tinha perdido a força. E ele falou, Caio, ninguém me avaliou como você fez, ninguém testou a força da ponta do meu pé. Me pediram para eu agachar, me pediram para eu levantar a perna. Detalhe, pessoal, ele não tinha tensão neural adversa, tá? Ele não tinha o teste do nervo positivo e mesmo assim perdeu a força, olha que louco. Então, foi um caso que precisou de cirurgia, o diagnóstico era de hérnia. O caso da mãe, de 58 anos, tinha um diagnóstico de estenose e já tinha feito 20 sessões de fisioterapia, estava travada para trás. E o caso da filha, o diagnóstico era de protusão e degeneração. Por que eu quero te ensinar a controlar a dor crônica com esses 3 pacientes que a gente atendeu no início do ano? Porque são 3 pessoas diferentes, com dores praticamente parecidas,
que saem da lombar e descem para a perna, que geram dormência e formigamento. Os 3 teve o mesmo problema. Particularidade que na mãe e no pai foi na perna esquerda e na filha foi na perna direita. E quadros parecidos que para um leigo, meu problema é igual ao seu, vamos tratar do mesmo jeito. Minha tia fez acupuntura e melhorou. Minha irmã foi no quiropraxista e melhorou. Meu vizinho foi no osteopata e melhorou. Então eu vou também. São diagnósticos, são dores parecidas, com diagnósticos médicos diferentes, né? Um hérnia, a outra estenose e a filha protusão e degeneração discal, e com características de melhora, que a gente chama de características clínicas na fisioterapia, porque quem vai te fazer melhorar mesmo é a fisioterapia. Medicação, injeção só vai ser paliativo em sua vida. O seu problema está aí, silenciado pelo remédio, e em uma hora você vai travar, porque você não está tratando as causas, as influências principais do seu sintoma. Características clínicas completamente diferentes, em 3 pessoas diferentes que tinham dor no mesmo lugar, irradiada para a perna também, e para o leigo poderia ser igual, né? Então, não negligencie sua saúde, não negligencie sua dor. Toda dor crônica um dia foi aguda, e quando ela foi aguda, ela foi mal gerenciada, porque você recebeu informações negativas, amedrontadoras, evitadoras. Essa dor foi aguda e não foi controlada porque você recebeu o tratamento errado. A dor, quando é aguda, é a dor muito sem trauma, que é do acidente, é claro, né? É muito fácil de contornar, né? Se você não teve trauma, que é do acidente. Então foi mal gerenciada, se tornou uma dor crônica. A dor crônica, quando ultrapassa de 3 meses, aumenta de complexidade, começa a ter derivações no sistema nervoso central. Então a gente precisa de muita comunicação para cortar o medo, cortar a evitação, cortar a ruminação de pensamentos automáticos que desencadeiam sofrimento psicológico associado à incapacidade, e precisa estar com um profissional que vai saber as particularidades de como você vai melhorar. Então o pai melhorou no pós-operatório, a mãe melhorou com movimentos simples em direção de preferência, a filha melhorou com correções biomecânicas da tortuosidade do tronco. Então, 3 pessoas com dores no mesmo lugar que precisaram receber tratamentos completamente diferentes, apesar de terem diagnósticos parecidos, né, na ressonância. Hérnia, estenose e protusão. Então, o seu diagnóstico da ressonância é só um rótulo. Rótulo foi feito para produtos, não para pessoas. Mesmo apesar do seu diagnóstico, seu tratamento precisa ser individual, particular. Não aceite cirurgia porque eu tenho hérnia, cirurgia porque eu tenho estenose, cirurgia porque eu tenho protusão. Não aceite. Procure um fisioterapeuta especializado em dor crônica, para que esse fisioterapeuta faça uma avaliação e determine se você é responsivo ou responsiva ao tratamento conservador. Gente, tratar de forma conservadora não é tomar remédio, tomar corticoide, antidepressivo, analgésico, bombas de medicações manipuladas por farmácias magistrais. Tratamento conservador é fisioterapia baseada em evidência científica, que compreende exposição gradual ao movimento que o paciente está travado, compreende educação em dor para o paciente entender como é que o problema dele funciona e compreende mudança de estilo de vida para completo destravamento das articulações e reabilitação das capacidades funcionais. Beleza? Então, se você conhece alguém que está sofrendo com dor cervical irradiada para o braço, dor lombar irradiada para a perna, teve o diagnóstico de hérnia, teve o diagnóstico de estenose, de artrose, de degeneração, de abaulamento, encaminhe esse vídeo para ele entender que o tratamento dele precisa ser particular. Particular não no sentido de não ser para o plano de saúde, particular no sentido de ser individualizado. Se você encontrou um tratamento pelo seu plano de saúde que te dê individualidade, que não te dê tratamento receita de bolo, que você veja que você está recebendo uma coisa diferente de todo mundo, você pode continuar fazendo seu tratamento pelo seu convênio. Agora, o que a gente vê na realidade é completamente diferente. Na maioria dos casos, o tratamento que o convênio oferece não supre essa demanda de dores irradiadas, tá bom? Então, espero que você tenha entendido como funciona a dor crônica, como é essa desmistificação diagnóstica. E se você tiver qualquer dúvida, pergunta, sugestão, crítica ou elogio, deixa aqui nos comentários, aqui no canal do YouTube, no feed do Instagram. Todo dia tem caixinha de perguntas lá no Instagram. Você pode mandar também que a gente responde em vídeo no dia seguinte de consultório, tá? Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E me segue em todas as redes sociais, né? TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, porque todos os dias tem vídeos novos para ensinar vocês a controlar a dor com eficiência e o melhor, com custo mínimo.
Porque no final do tratamento, todos esses pacientes, esses 3 pacientes dessa família, percebeu que tinham gastado muito mais dinheiro antes de me procurar, mesmo pelo plano de saúde, com tanto tempo que eles perderam com tratamentos ineficientes. E outra, uma informação adicional, saiu um estudo recentemente que mostra que a cada 21 dias que você passa recebendo o tratamento incorreto para sua dor crônica, aumenta a sua hipervigilância, catastrofização, frustração, medo, evitação e sofrimento associado ao seu problema, tá? Então não deixe sua dor cronificar, nos procure o quanto antes. Um grande abraço e nunca se esqueça o que, pessoal? Movimento é vida.